O Caboclo d'Água, de Afonso Arinos. Voz, Iba Mendes. Quando os Tupinambás ocupavam a região em torno da Bahia, um chefe caçador, vizinho dos brancos e conhecedor de sua linguagem, seduzido pelas festas, a música e as pompas da cidade, resolveu abandonar sua tribo e a cabana de seus pais para ir viver entre os emboabas, ou homens de pernas calçadas. Debalde os pais, já velhos e alquebrados, tentaram dissuadir do ingrato intento Guaripuru, tal nome do moço indígena. Mas ele, que como o pássaro de que tirou o nome, gostava de viver sempre rodeado de outros, fez ouvidos amocos aos conselhos do velho e às súplicas enternecidas de sua mãe. Um dia, quebrando o arco e as flechas, arrojou-os no rio, que corria ao pé da taba. Um dia, quebrando o arco e as flechas, arrojou-os no rio, que corria ao pé da taba, e partiu. Seu pai e sua mãe, da porta baixa da oca selvagem, olharam demoradamente, com os olhos rasos de lágrimas, o filho que se distanciava. Vendo-o desaparecer, entraram para o escuro da cabana e aí, acocorados, silentes, beberam suas lágrimas sem um queixume. O rapaz seguiu pela margem do rio, levando ao ombro apenas a sua rede de tucum e um saquinho de matolagem. Cansado de andar já à noite, armou a rede nos galhos de uma jatobá e dormiu profundamente. Ao amanhecer, ouviu um canto singular de voz humana. Disse-ia que houvesse gente por aí? Não era possível. Aproximou-se de mansinho da beira do rio, afastando cuidadosamente os ramos para examinar de onde partia o canto. Qual não foi o seu espanto quando se lhe deparou de pé, num rochedo ao meio da água, esbatido dos primeiros raios do sol, um homem estranho, cujos cabelos, muito negros, lhe rolavam pelos ombros, a cantar, mais dolente das canções. Guairipuru viu, com os olhos esgazeados, na margem fronteira do rio, uma lapa cujo interior faiscava, como se lá dentro houvesse um outro sol. E a água do rio era tão transparente que ele viu os cardumes de peixes a darem de cauda, e a areia amarela e brilhante, como se por baixo dela houvesse também um sol. Guairipuru tomou todo o cuidado para não ser visto daquele ente estranho, que devia ser o Auiara, o pai dos peixes, aquele cujas seduções as mais lindas moças da tribo temem quando vão banhar-se ao rio. Ah, pensou, é aí a casa dele. É feita daquela pedra amarela que os brancos procuram com tanta fome. De grãozinhos amarelos é a areia do rio. Vou guardar bem o caminho e serei um chefe entre os brancos, quando lhes apresentar lascas daquela pedra e grãos daquela areia. Com tal ideia na mente, chegou Guairipuru à cidade. Não tardou muito a que ele, que tanto gostava de roda, tivesse em torno de si uma roda de índios conversos e de filhos de índias com brancos, os quais falavam a sua linguagem, como também ele a dos brancos. E a sua fama cresceu. Daí a pouco, Guairipuru, gentil e intrépido, querido e admirado, recebeu o batismo, tendo como padrinho o capitão Mó da cidade. Já então ele se vestia e armava-se como os filhos dos chefes brancos, e era casquilho e tafu em suas vestes como em suas armas. Amigo de pelejas, conhecedor de manhas de guerra, mostrou seu valor em batalha dos brancos contra outros brancos, que vinham em alterosas naus do outro lado do mar. Depois da vitória, galões de ouro lhe cingiram os punhos e plumas de cores lhe enfeitaram o chapéu. Guairipuru transformava-se no oficial dos exércitos de El-Rei, cujo nome cristão, tomado do seu padrinho, o capitão-general, era Manuel Teles. Realizara-se o seu sonho e era agora um chefe de brancos,
a quem se ia confiar o comando de uma entrada para o sertão em busca de ouro. A expedição partiu, mas uma velha índia que mostrava pelo moço-chefe, desde os primeiros tempos de sua chegada entre os brancos, maternal afeição, prendeu-o nos braços no dia da partida, conjurando-o a não revelar aos caraíbas de além-mar os segredos da mãe de ouro, pois seria implacavelmente punido com a morte. Ele, que já tinha desprezado os conselhos dos pais, repeliu a velha e seguiu seu destino. Com o seu faro de índio ia em busca da gruta luminosa, a cuja boca vira o caboclo d'água em dias distantes. Ainda muito longe, uma tarde em que a tropa, acampada à beira de um rio, repousava e a gente, recostada nos fardos, entoava cantilenas, o comandante desapareceu. Por toda a parte o procuraram em vão. Alguém se lembrou de pôr uma vela acesa num cabaz e deixá-la flutuar sobre o rio para, caso tivesse ele parecido n'água, a luz denunciar o ponto onde jazia o corpo. Tal é a crença ainda agora no sertão, e assim se fez. Num peral escuro, junto às raízes de uma gameleira, o cabaz girou em torno de si mesmo e ficou como fixo no mesmo ponto. Mergulhadores índios atiraram-se no poço, e no meio do pranto e do clamor da tropa orfanada, o corpo do chefe veio à tona. Um dos mergulhadores observou-o. Faltavam os olhos, o nariz e a boca naquele rosto, antes tão varonil, ora mutilado e irreconhecível. Ah, disse o índio em tom profundo, ele farejou, viu e contou. O Auiara matou-o. E assim acabou o filho das florestas, que quis revelar o segredo da mãe do ouro. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com